Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo então do nosso canal e vamos continuar estudando a lei do juizado especial criminal, lei esta que é cobrada em todas as provas que consta a lei 9.099 de 95 e isto estará no seu edital. Professor, se eu gostar, posso dar like? Pode. Se você não gostar, dê o dislike sem problema nenhum. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho obrigação de ser gostado, mas tenho obrigação de passar a melhor matéria possível. Vamos trabalhar. Vamos prosseguir a nossa aula. Parte 3, vamos a ela. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multas a ser especificada na proposta. Para e ver um detalhe, o Ministério Público poderá propor, significa, ele vai oferecer, verbo oferecer. O Ministério Público oferecerá. E o que é que ele vai oferecer, professor? Ele vai oferecer a aplicação imediata da pena restritiva de direito. Mas ele pode também poderá propor multa. Poderá propor a pena restritiva mais a multa? Não pode, isso é diferente. Ele não tem esta possibilidade. Por que não? Porque a lei diz que ele deverá propor ou a pena restritiva de direito ou a pena de multa. Isto é a transação penal. A transação penal existe, a transação penal existe e ela vai acontecer nos crimes de menor potencial ofensivo. Lembra, pena menor de 2 anos pelo procedimento sumaríssimo. Ótimo. Aí, esta negociação, deixa eu voltar aqui, esta negociação, este propor, esta propositura por parte do Ministério Público pode acontecer nos crimes de menor potencial ofensivo. Agora nós vamos estudar o artigo como um todo. Veja só. O Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa. Isto é a transação. Transação porque vai transar com todo mundo. Não vai. Transação no sentido de transacionar, de negociar. O Ministério Público negociará a aplicação da pena. Pode aplicar caso ele entenda necessário. Professor, se ele não entender necessário, o que acontece? Ele não propõe nada, ele continua, ele segue. E ao seguir, eu tenho a penalidade, eu tenho a aplicação da lei. Vamos ver, olha lá. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Mas aí vem o detalhe. O Ministério Público propõe a aplicação da multa. Professor, mas a pena deste crime de menor potencial ofensivo é a multa. Ótimo, se o Ministério Público propuser a multa, o Ministério Público vai dizer, juiz, o réu aceitou a aplicação da multa. O que o juiz fala? Foi feita a transação penal? Foi. Se foi feita a transação, eu, juiz, vou dividir a multa. O réu, vai pagar a multa e esta multa será pela metade. Ok. Agora,
Parágrafo 2º. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Isto quer dizer, não tem transação penal. Quando? Aliás, detalhe, lembre-se disto, que isto cai na sua prova. Isto cai na sua prova, em qualquer prova do planeta. Ótimo. Vamos lá. Se não vai ter a transação penal se tiver sido o autor da infração condenado à pena de privação de liberdade por sentença definitiva. E vem para mim. Já vou trazer para mim para você ter uma ideia de uma questão de prova que vai te dizer o seguinte, vai te dizer assim: o autor da infração cometida, ele tem uma condenação a uma penalidade de privação de liberdade. Leia-se cadeia. Mas, se a sentença ainda não for definitiva, isto quer dizer, se a sentença não transitou em julgado, o que é que acontece? Professor, a sentença ainda não transitou. Tá bom, não transitou significa não é definitiva, cabe recurso. Se cabe recurso, pode haver a transação penal, ainda que o réu tenha sido condenado a uma penalidade privativa de liberdade. Cadeia. O réu foi condenado por um crime à cadeia, mas ele tem uma penalidade aí junto. Que penalidade? Ele tem aí uma nova penalidade do crime de menor potencial ofensivo, leia-se do crime do GCRIM, do crime do juizado. Se na sua prova não estiver a frase condenado por sentença definitiva, ou ainda condenado numa sentença transitada em julgado. Se a sentença transitou em julgado, ótimo, aí sim ele não pode ter a transação penal. Vamos à segunda hipótese. Na sua prova, no seu material aí você vê que ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos do artigo. Então, detalhe, segundo requisito, só pode ter transação penal se o agente beneficiado não tiver usado anteriormente nos últimos 5 anos a transação ou não tiver sido condenado, enfim, pela aplicação de pena restritiva ou multa, que é o inciso 2º. O que me interessa? Me interessa que você saiba o seguinte: no parágrafo 2º, inciso 2º, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. O autor, o réu desta ação, não pode ter sido beneficiado, não pode ter tido benefício da pena restritiva de liberdade, ou melhor, da pena restritiva de direitos e nem da multa nos últimos 5 anos. Ele não pode ter sido condenado por um crime de menor potencial ofensivo. Porque se ele já tiver sido condenado por um crime de menor potencial ofensivo, o que é que acontece? Ele não pode usar a transação penal de novo, ele terá que responder ao crime e terá que pagar aquilo que for justo, aquilo que estiver na lei. Terceiro caso que está no seu material, que está em azul: não indicarem os antecedentes à conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. De uma maneira grosseira, para você entender, o cara não tem bons antecedentes criminais, ele não pode se beneficiar da transação penal, não haverá proposta pelo Ministério Público, então ele vai ser condenado e terá que ir para a cadeia, se for alguém com maus antecedentes. Aí você vai dizer: professor, mas peraí, eu tenho a situação que
A ONU vem encher o saco aqui dizendo que nós temos muitos presos, muitos e tantos presos no Brasil que têm que ser soltos. Verdade, tem bastante. Aí vem outro detalhe. A ONU pode se meter? Pode, ela pode falar o que ela quiser, mas processualmente falando, eu só posso soltar quem tem condições. Inclusive, quem está condenado por uma prática de crime de menor potencial ofensivo por reincidência, leia-se, aquele que já cometeu algum crime anterior, aquele que já usou da transação penal nos últimos 5 anos, aquele que não tem bons antecedentes, este terá que ser condenado sim. Por onde? Pelo procedimento do GCRIM, pela transação penal que não vai haver. Então ele vai ser condenado, vai para a cadeia. Professor, mas por exemplo, aí vem normalmente quando eu faço isso em aula presencial, vem a pergunta tradicional. Mas professor, então peraí, me explica o que aconteceu com o Zé Dirceu, que ele foi solto aí no caso do mensalão. Pode? Você sabe, eu sei, nós sabemos que eu odeio o PT. Eu detesto o PT, acho o PT a organização criminosa mais bem arquitetada da história. Todo mundo sabe disso, nunca escondi de ninguém. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Supremo Tribunal Federal fez, isto não é GCRIM, isto é crime mesmo, mas o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o que manda a lei. O que manda a lei? E cai na prova de São Paulo. Você vai estudar comigo lá em penal, você vai estudar comigo São Paulo. Que prisão preventiva tem um prazo. Prisão preventiva tem que ter um prazo. Zé Dirceu estava preso há 2 anos e trololó, 1 ano e pouco, enfim. Estava preso mais tempo do que manda a lei. Ele tem que ser solto como toda a galera que tem aí prisão preventiva. Prisão preventiva. Fora de prazo, precisa ser solta. Professor, mas é o cúmulo isso. É o cúmulo moralmente, é o cúmulo eticamente falando. Pode ser, você pode falar o que quiser. Mas pela lei, pelo direito, o Supremo Tribunal Federal fez o que tinha que ser feito. Eu odeio o PT, e você sabe disso. E aí? Passou o prazo da prisão preventiva. Eu não posso forçar psicologicamente o cara, se você fizer delação eu te solto. Se o próprio Supremo já tinha dito que só pode responder preso depois da 2ª instância, Moro é da primeira. Moro é da primeira instância? Cuidado São Paulo. São Paulo cai na prova. Se está condenado na primeira instância, você tem direito a recorrer em liberdade. Você tem direito a ficar livre. E é o que aconteceu com o Zé Dirceu. Ele está solto. Tudo bem, ele pode voltar à cadeia? Pode, deve e vai. Mas isso no momento certo. Agora ele tem que ficar solto. Por quê? Porque passou o prazo da prisão preventiva. Mas eu falei tudo isso para quê? Para ilustrar um exemplo que, se eu quero condenar alguém lá no GCRIM, isso do Zé Dirceu eu vou falar para a galera de São Paulo em processo penal. Agora, em penal, desculpe. Agora, para o GCRIM. GCRIM, a pessoa só pode usar da transação penal se ela não for reincidente, se ela não usou do benefício nos últimos 5 anos e se ela não estiver condenada por sentença penal transitada em julgado em primeira instância, em crime comum.
Aí vem o Zé Dirceu. Se o Zé Dirceu cometer um crime de menor potencial ofensivo, onde é que ele vai ser julgado? Ele vai ser julgado no GCRIM. Pode ter transação penal? Pode. Por quê? Porque ele tem uma condenação na justiça criminal comum, mas ele ainda não está com a sentença definitiva. Não transitou em julgado. Ótimo. Agora vamos seguir a nossa disciplina no artigo 76. Artigo 76, parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e o seu defensor, e cuidado aqui, pelo amor de Deus, porque o advogado, o defensor, também tem que aceitar os dois. E significa também o defensor, o advogado, também terá que aceitar a proposta. Por quê? Porque o advogado, ele tem as características, ele tem um ensino técnico, ele tem como verificar esta proposta do Ministério Público de maneira mais real e mais correta possível. Ok, e daí? Olha lá, será submetida à apreciação do juiz. Professor, então peraí, na prova, eles vão me dizer que o réu aceitou a proposta. Olha a prova. O réu aceitou a proposta. O juiz pode analisar, o juiz poderá verificar, o juiz poderá aceitar esta aceitação. Isto é, o juiz pode homologar, dizer, ok, se o autor aceitou, beleza? Não, cuidado aí. Eu não falei, eu esqueci de mencionar o que? O defensor, o advogado, tem que se manifestar. Se o advogado não se manifestar, só a parte esqueceu do E, do conectivo E, língua portuguesa. Professor Pablo Jamilk falou disso, inclusive, num dos últimos vídeos aqui do YouTube que eu assisti, e aí ele fala do conectivo E. E é mais, é somatória. Então, para que o juiz aceite, para que o juiz homologue, para que o juiz diga ok, legal, puxa vida, o réu aceitou, o réu está protegido, o que acontece? Nesta hora, o réu tem que dizer ok, eu aceito, e o advogado também. Aí vai para o juiz, aí ele vai apreciar, aí ele vai homologar, aí ele vai dizer ok, tá tudo feito, tá tudo certo, bola para frente, ok? Lembre-se disso. Vamos para a tela de novo. Vamos lá. Não, aqui. Agora sim. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Olha o que eu já te disse e vou te dizer de novo, porque cai nas provas, cai em tudo quanto é prova, meu velho, não tem como escapar. No que é que cai? Se for acolhida a proposta pelo Ministério Público, isto quer dizer, o autor disse ok, eu quero, o autor que é o réu disse ok, o advogado do autor diz ok, tá tudo certo, o que diz o juiz? Tá certo, se eles disseram ok, eu também digo ok, tá bom. Passa isso, o juiz diz ok, eu homologo tal, vistas ao Ministério Público. O Ministério Público vai olhar.
aceita esta proposta se o Ministério Público for acolhido. Se essa proposta for acolhida, ótimo, o juiz já vai aplicar a pena restritiva de direitos. Cuidado que na hora da sua prova eles põem pena privativa de liberdade. Está errado. Por que está errado? Porque pena privativa de liberdade é cana, cadeia. E no juizado, a pena não é cadeia. A pena é restritiva de direito, que é a composição do dano. Ótimo. Que não importará em reincidência. Se houver reincidência, isto é, segunda vez que o cara está praticando um crime de menor potencial ofensivo, não pode aplicar mais a transação penal e não pode ter o benefício da composição. Se não tem composição, tem cadeia. Se houver reincidência, leia-se, se o réu for condenado a segunda vez pela lei do juizado especial criminal, o que acontece? Segunda vez, ele é reincidente. Ele não poderá usar a proposta, ele não poderá usar a transação penal, ele responderá preso. Ok? Ok. E lembra, 5 anos ele não pode usar o benefício de novo. Professor, mas então peraí, antes de você continuar, se o cara já foi condenado há 10 anos atrás por um crime de menor potencial ofensivo, ele pode ser condenado de novo depois de 10 anos? Pode, a qualquer tempo. Mas depois de 5 anos da primeira condenação, pode haver a composição do dano, pode haver a transação penal. 5 anos e 1 dia que você foi condenado por um crime de menor potencial ofensivo, você pode tranquilinho, sem se preocupar, você pode sim ser beneficiário da transação penal. Passados 5 anos da sua condenação, você vai ser beneficiado pela transação penal, se você cumprir os requisitos, é claro. Vamos para a tela. Parágrafo 5º, esse cai em tudo quanto é prova. Da sentença prevista no parágrafo anterior, leia-se: o juiz vai dar a sentença porque foi aceita a proposta do Ministério Público pelo autor da infração. O juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa. Esta é uma sentença. Esta sentença poderá ter um recurso. Qual é o recurso? É a apelação. Para onde vai essa apelação? Vai para o Conselho Recursal. Cai na prova? Cai. Da sentença que homologa a transação penal, eu tenho aqui a sentença. Esta sentença poderá ser recorrida, poderá ser objeto de recurso, ela pode ser recorrida. Se houver recurso, o nome do recurso é apelação. Apelação para quem? Para o colégio colégio recursal, o colégio recursal. E vamos lá, e vamos seguir, olha só. Artigo 77, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Você que me acompanha, 10h06 da noite desta sexta-feira chuvosa em São Paulo, mas olha só, eu tenho uma condenação. Professor, você está condenado. Putz, você foi condenado. E aí você vai apelar. Você pode apelar? Pode. O nome do recurso é apelação. Eu não gostei. Você não gostou da condenação. Você pega, você cria uma petição, fala: juiz, não gostei, tal, quero que seja revista a pena. Pode. Para onde vai? Para o colégio recursal. Destino da apelação.
cai na prova, cuidado, cai na prova. O destino da apelação recurso criminal, recurso que pode caber dentro o recurso que pode caber dentro da sentença do Juizado Especial Criminal é a apelação. Apelou para quem? Para o colégio recursal, que são 3 juízes da primeira instância que se reúnem e vão analisar esta condenação e vão ou ratificar ou retificar. Ratificar, eles vão manter a condenação. Retificar, eles vão arrumar para menos, vão ajustar para mais. Pode aumentar? Pode, eu já vi acontecer. Na prova eles não vão te perguntar se vai aumentar ou não vai. Mas indo para o colégio recursal, o que pode acontecer? Ou ratifica a penalidade, isto é, confirma o que o juiz disse, ou retifica o que o juiz disse, isto é, vou arrumar a sentença. Ótimo. Vamos agora ao artigo 77. Para você do ao vivo, 10 horas, 8 minutos em São Paulo. Vamos lá. Artigo 77. Deixa eu só tomar uma água, que a garganta vai para o brejo. Eu preciso tomar água. Muito bom. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato, pode, não tem quem foi o autor, não tem. Aí o que acontece? O Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato a denúncia oral se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. A denúncia oral, veja lá, ela é oferecida na própria audiência preliminar se ausente o autor, se o autor não estiver. Tá aqui, ó. O autor não está na ação penal de iniciativa pública. Lembra, iniciativa pública, quem é que tem a legitimidade para oferecer a denúncia? É o Ministério Público. E o que faz o Ministério Público, velho? O Ministério Público vai oferecer a denúncia e ele oferece de imediato, de maneira oral, quando o autor do fato não estiver, a ausência, ele faltou. Então, se não dá para aplicar transação penal, eu vou, mas professor, ele faltou. Se ele faltou, cuidado aqui. Se estiver ausente, se o autor do fato estiver ausente, há a denúncia oral. A denúncia oral. Professor, o autor da ação faltou. O autor da ação faltou, há a denúncia oral. Eu não posso fazer a transação. Não há possibilidade. Por quê? Na ausência do autor do fato, o autor do fato não está, o que acontece? Eu ofereço a denúncia, eu, Ministério Público, vou e ofereço a denúncia. Cuidado agora, o autor do fato está, cabe a transação penal. No Juizado Especial Criminal, cabe a transação penal sempre, ainda que seja numa ação de iniciativa pública, onde o Ministério Público tem esta legitimidade de oferecer a denúncia. O Ministério Público não vai oferecer a denúncia em crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque há a possibilidade de transação penal, quando na audiência preliminar. Na audiência preliminar está o autor, está o réu, está o Ministério Público, está o autor, está a vítima, está o Ministério Público, tem possibilidade de fazer a transação penal se aqueles requisitos forem respeitados. Professor, os requisitos não foram respeitados, então, neste caso, é claro, não há o que fazer, aí não cabe a transação penal. Que mais? O cara faltou, o réu, que é o acusado, que é o autor do fato, o réu faltou, ele não veio para a audiência. Neste caso, o Ministério Público, se ele não precisar mais de diligência, se ele não tiver que
diligenciar, ele automaticamente já vai e vai dizer: juiz, oralmente, juiz, eu, Ministério Público, estou oferecendo denúncia contra o Joãozinho da Silva, porque o Joãozinho da Silva cometeu este crime de menor potencial ofensivo. Ótimo. Aí, no oferecimento da denúncia, você vê no seu material de apoio, baseada no termo de ocorrência com dispensa do inquérito policial, quando não há necessidade mais de diligenciar. Eu, Ministério Público, já sei o que está acontecendo, então eu não preciso buscar mais nada. Por que não preciso? Porque eu já tenho as minhas convicções. Então dispensa a perícia, dispensa o inquérito, dispensa a diligência, ok? Ou na sua prova pode cair, não há necessidade da aplicação do exame de corpo de delito, que não deixa de ser um exame, uma prova pericial. Se eu não preciso de perícia, eu ofereço a denúncia. Professor, mas o réu faltou, o Ministério Público precisa diligenciar. Então ele não oferece a denúncia oralmente. Ele vai seguir os trâmites processuais. Ele vai ter que escrever, explicar, peticionar, tudo. Opa, agora que eu vou trocar a bateria, um instante. Pronto, agora sim. Desculpe, eu estava ouvindo um barulhinho chato e não reparei que estava no fim a bateria. Preciso pôr para carregar, vai para lá. E eu dizia ao Ministério Público se ele precisar diligenciar. Se o Ministério Público precisar diligenciar, ele tem que seguir o processo da maneira tradicional cotidiana. Ok. Vamos seguir. Se não houver, atenção, vamos à tela. Se não houver o oferecimento da denúncia, ou se houver complexibilidade e tal, o Ministério Público vai requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes. Isto é, o Ministério Público fará os trâmites processuais tradicionais. Precisa, não tem jeito, velho. Não tem. Se cair na prova, se o Ministério Público precisar provar algo, ou precisar fazer algum tipo de denúncia, tal, enfim, o que ele precisa? Se tiver que denunciar, se ele tem as suas convicções que não estão totalmente feitas, o que acontece? Nesta hora o Ministério Público vai diligenciar, mas ele pode pedir ao juiz para mandar as peças existentes, aí o Ministério Público manda ao juiz aquilo que ele tem para que dê sequência, ou o Ministério Público pode mandar o processo para a delegacia. Para quê? Para complementar o TC, o termo circunstanciado, para que a delegacia faça as diligências necessárias. Ótimo. Queixa-crime. Pode haver o oferecimento da queixa-crime, ela pode ser de maneira oral, e é o juiz que vai determinar a complexidade do feito e as circunstâncias do caso. Para quê? Para ver se de fato precisa tomar mais providências ou não. Mas a queixa-crime, se for ação penal privada, pode existir sim. Artigo 77, no parágrafo 1º, para o oferecimento da denúncia que será elaborada com base no termo de ocorrência, foi tudo que eu falei até agora. Com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Parágrafo 2º, se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes. E parágrafo 3º, na ação penal de iniciativa do ofendido,
poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinem a adoção das providências, leia-se se precisa diligenciar mais ou não. Artigo 78. 77 eu falei até aqui, eu expliquei e li o artigo. Artigo 78. Aí eu tenho muitas questõezinhas. Veja só. Oferecida a denúncia ou queixa será reduzida a termo. Isso você sabe. Se você vai lá no GCRIM, vai oferecer a denúncia ou a queixa, ela vai ser escrita. Ótimo. Você vai lá, fala, um funcionário do fórum vai escrever e vai entregar uma cópia ao acusado. Com esta cópia, o acusado fica citado e cientificado da audiência. Lembra? Na citação diz, no dia tal, às tantas horas tem audiência, você tem que vir. Ok, tem que ir. Parágrafo 1º, deixa eu limpar isso aqui que esse Gmail vem com as mensagens todas e agora vem até não querer mais. Parágrafo 1º, se o acusado não estiver presente, será citado e cientificado da data e da instrução, da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer as testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo 5 dias antes da realização. Olha lá, o que é que eu preciso que você saiba aqui, ó. Se o acusado não está, ele vai ser citado e cientificado de que forma? Opa, não é aqui, é aqui, é aqui, ok. Se ele for... Alô, câmbio. Eu chutei o fio, o titio está ficando velho e porco, porque dei um chute. Claro, eu dei um chute no fio, me perdoem, mas eu dizia, vamos voltar no artigo. Aliás, você tem aí. Artigo 78, parágrafo 1º, que cai na prova. Se o acusado não estiver presente, isto é, ele faltou na audiência preliminar, ele será citado e cientificado na forma dos artigos 66 e 68, que é, ou que são, pelo oficial de justiça ou por carta, no caso de carta precatória. Mas na audiência, ele vai ter a audiência que não é mais audiência preliminar, ele faltou a audiência preliminar, portanto ele tem a audiência agora, a segunda audiência, que já é a audiência de instrução e julgamento. Por que instrução? O juiz vai instruir o processo, o juiz vai analisar tudo o que foi feito, vai analisar tudo o que aconteceu para ver qual é o caminho que o juiz deverá perseguir a partir de então. E aí o juiz já vai julgar, instrução e julgamento, devendo trazer então as testemunhas na audiência de instrução e julgamento. O autor do fato tem que, o acusado, o autor do fato, tem que trazer as testemunhas ou apresentar um requerimento para quê? Para que o fórum intime. Mas aí tem um detalhe, isso é o que cai na prova e, aliás, isso despenca nas suas provas, sempre. O autor será intimado e ele pode trazer ele mesmo as testemunhas, ótimo, tudo bem, ou intimar. Como assim intimar? Ele vai chegar no juizado e 5 dias, pelo menos este é o prazo, 5 dias antes da audiência no máximo, para quê? Para ele dizer assim: galera do juizado, eu preciso que vocês intimem as testemunhas para elas virem na audiência daqui a 5 dias. Pode? Pode. Ele vai lá daqui a... faltam 10 dias. Pode? Pode. Ele vai lá no juizado faltando
4 dias para audiência. Pode? Não pode. Aí ele tem que trazer. Professor, se ele não trouxer, ele não terá testemunha. Ele não pode dizer, olha, eu vim aqui, não quiseram falar comigo, não quiseram fazer nada. Não é. A lei diz, tem que trazer a intimação, tem que requerer a intimação com 5 dias antes da audiência. Por exemplo, hoje, sexta-feira, 5 de maio, 5 dias antes da audiência, a audiência na próxima sexta, porque sábado e domingo não conta. Resultado, se vai ser na próxima sexta, eu tenho até segunda aqui falar lá e dizer assim, olha, eu vou ter uma audiência. Então, ele precisa requerer esta intimação com 5 dias, com no mínimo 5 dias antes da data da audiência. Vamos seguir. Olha lá. Parágrafo 2º. Não estando presentes o ofendido e o responsável civil. Cuidado. O autor do fato, que eles podem colocar como acusado, como réu, o autor do fato não está, acontece isso. Agora, o ofendido e o responsável civil. Leia-se a vítima. Não há a vítima não está, e o responsável civil também não. Professor, mas não precisa de responsável civil porque a vítima é maior de idade. Tá bom, então não precisa do responsável civil. Então serão intimados para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Aqui você não precisa saber mais nada a não ser isso. Não está a vítima, não está o responsável civil da vítima, e eles serão intimados para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. E as testemunhas arroladas serão intimadas. O que eu preciso que você saiba? E eu preciso mesmo que você saiba. Deixa eu trazer para cá. Ok. Eu preciso que você saiba, qualquer lugar que você vai fazer prova, isto cai. O autor do fato não está presente, o que acontece? Ele vai ser intimado, ele vai ser cientificado, ele vai ser citado para comparecer na próxima audiência. Acabou a audiência de preliminar, a audiência preliminar está acontecendo, começou aqui a audiência. O autor do fato, o réu, o acusado não está presente. E aí, não está presente, o juiz diz, acabou. Mas professor, tem advogado do réu, está aqui. Não tem problema, a lei diz, não está o acusado. Se o acusado não estiver presente, isto é, o acusado faltou. O que acontece? Nesta hora, o que acontece é, o juiz diz tchau, não precisa vir mais ninguém aqui, a audiência está dissolvida, eu, juiz, vou mandar citar o réu para ele comparecer na audiência de instrução e julgamento que vai se realizar, por exemplo, daqui a um mês, e ele tem que trazer testemunhas ou requerer a intimação com um prazo mínimo ou máximo, como você quiser, com até 5 dias de antecedência da data da audiência. Ótimo. Professor, mas não é o acusado, agora é o réu. Não tem o réu e não tem o responsável civil. Não tem nem a vítima, nem o responsável da vítima. O que acontece no GCRIM? Não tem o réu, não tem o ofendido, a vítima, não tem o responsável civil, a audiência está desfeita, acabou, não tem audiência. E aí nós vamos marcar uma nova audiência e o ofendido, a vítima e o seu representante serão intimados para comparecer. Ponto final. Traz testemunha? Não precisa. Se não quiser, não precisa. Quem tem que trazer é o autor do fato.
Professor, o autor do fato não tem testemunha. Não tem problema, não vai ter testemunha, não vai ouvir. O réu tem testemunha. Ou melhor, o ofendido tem testemunha. Ele pode ser ouvido? Elas podem ser ouvidas? Podem, claro que sim, sem problema nenhum. Ok? Bem, por razões didáticas, eu tenho 56 minutos da aula integral, vamos chamar assim. Eu vou dar um stop aqui. Professor, mas são 10h27, 10h27. O relógio está tão pequenininho lá embaixo que eu preciso de 2 óculos para enxergar. Professor, o que você vai fazer então? Vou dar um ponto final aqui. Amanhã não prometo voltar para a aula, mas para você do aplicativo vai ter conteúdo extra lá no vídeo, lá na parte de vídeos exclusivos do aplicativo. Isso eu preciso dizer. A gente se vê no próximo vídeo. Para você do gravado, para você do ao vivo, me aguarde que eu já volto. Obrigado a todos. Se gostou, dê o seu like. Se não gostou, dê o dislike. E até a próxima.